esperança viva. Sua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença declare: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Canta mais uma vez: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Canta como se essa fosse a última vez que você fosse cantar aqui na terra, porque eu acredito muito que aqui é só um ensaio. Porque quando a gente for pro céu, a gente vai cantar o tempo inteiro. A gente vai cantar que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, pode vir, pode morar nas nossas vidas. Aleluia.
Vamos para a leitura da palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Uma leitura bem conhecida da igreja. Glória a Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos ouvir a palavra do Senhor, tributar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. É Ele que é digno de toda honra, toda glória. E o Senhor, Ele assim cumpre sobre as nossas vidas o propósito dEle quando nós nos achegamos a Ele. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Glória a Deus. Domingo pela manhã temos a escola bíblica dominical, uma bênção. A partir de 8h30 temos o café e depois em seguida a escola bíblica dominical. Você que ainda não frequenta a escola, venha, participe. É um dia, uma manhã de edificação, é um momento de crescimento. Se você quiser crescimento, um dos maiores momentos que você pode crescer espiritualmente dentro da palavra se chama escola dominical e culto de ensino. Glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Somente até aqui. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Quem necessita de oração? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, orar pela nossa cidade para que haja paz. E é o nosso papel orar pela nossa cidade, para que haja paz. Não é verdade? Porque quando a igreja ora, Deus repreende o mal, repreende o homem sanguinário, repreende aquele que venha fazer o mal. Então a igreja, quando tem esse clamor, quando levanta a voz, Deus, Ele traz uma paz sobre a cidade. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, a Tua palavra, Jesus, é fiel, porque esperamos em Ti, Jesus, as promessas do Senhor, assim como a fé, Senhor, dos antigos que alcançaram, ó Deus, viram os feitos do Senhor. Nessa dispensação, Pai, neste momento nós cremos que o Teu Espírito Santo é que faz a presença em nosso coração, Senhor. O Teu Espírito Santo é quem conduz, é quem traz os Teus filhos a este lugar, é quem trabalha na nossa mente, no nosso coração, para que possamos achegar ao Senhor, porque a Tua presença, Senhor, não é, ó Deus, paga por dinheiro, Jesus. A Tua presença, Senhor, cumpre, ó Deus, e supre toda a necessidade. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui nesta noite, Jesus, possa vir, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos, no trabalho, Senhor, na sua casa, Senhor, em todo lugar onde ele andar, Senhor, que o Senhor possa guardar, possa livrar o Teu filho. Oramos também pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação, Senhor, assim como cumpre a Tua palavra, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós proclamamos, ó Pai, que a nação, o nosso Brasil é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, um corinho. E nesse louvor nós estaremos ofertando ao Senhor. Aquele que trouxe a sua oferta, oferta ao Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem
nos abençoado. É verdade? Quando nós somos gratos ao Senhor, o Senhor ele abre porta. É difícil um orgulhoso ele ser grato ao Senhor, não é verdade? O homem, na sua natureza, às vezes ele é muito orgulhoso em várias situações da sua vida. Mas quando nós começamos a ser grato ao Senhor nas pequenas coisas, quando o Senhor ele começa a nos quebrar, começa a trabalhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e começa a nos levar a um lugar de adoração, nós começamos a ser grato a cada manifestação dele. E como é bom quando a gente entregamos a nossa vida a ele. Ele se manifesta a cada dia quando você aproxima dele. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Adore ao Senhor nesta noite. Esteja com o coração acessível ao Senhor, o Espírito Santo nesta noite. Amém, queridos? Recaio
temos um Pai e nós podemos descansar nos braços desse Pai, amém? Experimenta disso hoje, experimenta acreditar e viver isso hoje, amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Feliz em estar aqui mais uma vez. Nosso Deus levou o evangelista Arilson e trouxe em paz, né, ali em São Paulo, visitando seus pais. Glória a Deus por isso. Eu estava falando para a Lucia, Arilson, no domingo, é muito ruim, né, Welton? A gente acostumar com os nossos amigos, e eu ministrando no domingo, eu olhava toda hora para chamar o Arilson, não via ele. Eu falei, Jesus, eu não sei como vai ser quando o Senhor separar nós dois, né? Que Arilson é um amigo que Deus me deu, mas como todas as coisas na vida, a gente sabe que não dura para sempre, amém? Mas em nome de Jesus, nós vamos estar juntos até Jesus voltar. Nós estamos vindo de uma semana, irmãos, de algumas perdas, né? E eu falo isso porque a palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram. Está aqui conosco hoje a nossa irmã Yasmin, perdeu seu tio. Que Deus continue, Yasmin, confortando, dando força, tá? Para você, toda a sua família. Nossa irmã Josi também está ali. Que Deus continue restaurando a força de todos vocês, tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar por estas famílias enlutadas, com o intuito de que o Senhor, Ele possa restaurar. Eu quero pedir às irmãs do departamento de intercessão para sair do seu lugar, dar um abraço na Josi, um abraço na Yasmin, e orem com elas. Não orar por elas, orem com elas, abraçadas agora. E toda a igreja, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor por estas vidas. Tem alguém que deseja receber uma oração nessa noite? Tem alguém enfermo na sua casa, algum amigo, algum conhecido? É a oportunidade de nós orarmos. David, a avó do David está doente. Isso. A irmã ali, o genro da senhora. Amém. 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 A palavra de Deus manda que nós lancemos sobre o nosso Deus toda a nossa aflição, a nossa inquietação. E se tem uma coisa que nos aflige, é a área da saúde. Então vamos orar. Amém, Diácono Francisco. Oremos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesta noite, Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor para que o Senhor venha abençoar os teus servos, Pai, os teus filhos, Pai, que necessitam de uma oração nesta noite, seja esta causa, Senhor, de saúde, seja ela espiritual. Nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, meu Deus, em nome de Jesus, talvez, ó Pai, falte na minha memória todos os nomes que aqui foram mencionados, mas eu creio que o Senhor não erra o endereço, eu creio que o Senhor não erra o destino. Então nesta noite eu profetizo em nome de Jesus, cumprindo o que a tua palavra nos garante, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Juntamente com tua igreja nós oramos, abençoamos os teus filhos, Pai. Meu Deus, as famílias enlutadas aqui representadas, em nome de Jesus, derrama o bálsamo, Senhor, que cura, que restaura. Derrama, Senhor, a convicção no seu coração, Pai, de que aqueles que descansam no Senhor, e que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E o que nos traz, pode se assentar, o que nos traz alegria ouvir os testemunhos, né? Eu e o Arilson tivemos o privilégio de ouvir o testemunho da nossa irmã Ilma, né, Arilson? Ali durante todo o percurso no cemitério do Lagoa, ela abraçada comigo e falando do processo que o esposo passou de voltar para Jesus, e a alegria que ela estava nesse momento difícil de saber que o seu marido descansou no Senhor. O tio da Yasmin, de mesmo modo, indo cantar, indo adorar o Senhor em um evento para mais de 2.000 pessoas, também com certeza descansa nos braços do Senhor, e é isso que nos consola, amém? Então permanecemos todos em oração para que Deus continue abençoando as famílias. Lucas capítulo 22, verso 47,
Lucas capítulo 22, verso 47. Eu te mandei sentar para você fazer um exercício, agora fica de pé de novo, para você não ficar sedentário. Nós precisamos exercitar. Eu vou esperar os irmãos se levantar, nós temos 1 hora. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 22, verso 47, e nós vamos ler até o 53. Está na tela ali, se você tiver sem a Bíblia. Vamos ler juntos? Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. Isso é uma informação que o texto está nos dando. E um dos 12, que se chamava Judas, só a igreja, ia adiante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse-lhe Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e os anciões, que tinha ido contra ele: Saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Eu quero aqui conduzir os irmãos através desta palavra a estarmos, irmãos, em constante oração. Domingo nós tivemos um culto aqui, que eu não sei você, mas eu saí daqui impactado pelo poder de Deus. Nós terminamos o culto aqui às 8h07, e era poucos minutos para 9h. A igreja estava repleta ainda de pessoas tomadas pelo poder de Deus. Isso é um sinal que Deus ele ainda opera em nosso meio. Então o que eu te convido a fazer? Esteja em oração, buscando a Deus capacitação, revestimento. Não aceite, irmãos, de maneira nenhuma, isso é um conselho da parte de Deus, não aceite de maneira nenhuma vir para um culto e voltar para casa do mesmo jeito. Se isso estiver acontecendo na sua vida, eu te convido a fazer uma análise sobre o que você está fazendo neste lugar, porque todos os textos que nós olharmos na Bíblia Sagrada, quando alguém tem verdadeiramente um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. E quando nós adentramos a este lugar com o intuito de adorar a Deus, de louvar a Deus, de entregar a Deus uma adoração, nós sabemos que algo acontece no mundo espiritual. E a primeira coisa, Isaac, que acontece no mundo espiritual é Deus responder à nossa adoração. Então alguma coisa está acontecendo comigo se eu entro e saio dos cultos e não sinto a presença de Deus. Então hoje eu te convido ao longo desta palavra, ora ao Senhor, busca ao Senhor. Eu não estou aqui pedindo para você chorar, gritar, falar em línguas estranhas. Cada um vai ter a sua maneira de manifestar a presença de Deus na sua vida, mas eu estou te dando um conselho pastoral e de um amigo. Se eu posso te considerar um amigo, é um privilégio poder receber a presença de Deus. Estava ali em casa, Arilson, se eu não fosse pregar, eu ia aceitar a oportunidade para dar o testemunho. Eu saí da empresa 5h17 e falei, vou para casa. Minha esposa está com os meninos em Vespasiano ainda, e eles chegam em casa 7h30 nas quartas-feiras. E eu falei, vou ter esse tempo sozinho, e falei assim: Deus, eu preciso ouvir a voz do Senhor hoje de uma maneira especial. Eu tenho que tomar uma decisão. E eu ministrei no domingo sobre tomar decisões baseado na sua direção. Eu preciso de uma resposta do Senhor.
usa alguém para falar comigo. E eu fui específico: usa alguém para falar comigo que eu preciso ouvir. E eu falei para Deus: mas não usa alguém que está envolvido no meu cotidiano, para que a minha alma não me engane, o meu coração não me engane. Usa alguém que não sabe nada da minha vida, alguém que não sabe o que eu estou passando, para me direcionar. E eu mostrei para o Arilson, era 5h27 da tarde, eu estava sentado na mesa, chegou uma mensagem no meu celular do apóstolo Paulo Velasco, que é um pastor, amigo do pastor Gil, que é do Rio de Janeiro. Ele ministrou naquele evento que nós fizemos lá no Espaços, e a mensagem dele foi essa: estava agora orando e o Senhor colocou você em meu coração, orando por você. Então Deus me respondeu exatamente da maneira que eu buscava de Deus uma resposta. O que eu quero te falar com isso? Deus, ele está acessível a você e ele quer te abençoar. Basta você usufruir do que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui sobre, eu creio que o penúltimo milagre que Jesus fez na série que nós enviamos falando. E na semana passada eu falei do último, depois que eu vi que esse ficou para trás. E nós vamos falar aqui sobre a regeneração da orelha daquele homem que foi cortada pelo nosso amigo Pedro. Amém? Mas é impossível falar deste milagre sem antes nós falarmos de como se deu este milagre. A Bíblia diz que Jesus está na sua última ceia, no cenáculo, com os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. Jesus então ministra a ceia para aqueles homens, e nós conhecemos a história. A Bíblia vai mostrar, Johnny, que nesse episódio Jesus vai lavar os pés dos discípulos, com a demonstração, evangelista Hélio, de humildade, ensinando aos seus discípulos. Jesus dá uma aula, Denise, para os discípulos ali, naquela que era a última ceia. A Bíblia diz que ao terminar aquela ceia, Judas então ele sai do meio dos apóstolos, ou do meio dos discípulos, e eles pensaram que Judas tinha ido comprar alguma coisa, porque nós sabemos que esse era o ofício de Judas no ministério de Jesus. Judas era aquele que cuidava das finanças do ministério de Jesus. Mas a Bíblia vai relatar que não foi isso que Judas foi fazer. Na verdade, Judas foi vender a Jesus, ele foi trair Jesus. E nós sabemos que então, ao passar este processo da última ceia, Jesus vai sair com os outros 11 discípulos e eles vão subir no Monte das Oliveiras, e ali vai começar o processo que nós sabemos que Jesus vai passar, que é o processo da crucificação. Mas tem alguns detalhes ali nesse monte, Bruna, que me chama a atenção. Nós sabemos que o Monte das Oliveiras ficou conhecido como Monte das Oliveiras porque naquele monte ali era exatamente o lugar onde as pessoas, ao colher as azeitonas, a qual eles tinham plantado no tempo de plantar, eles pegam essas azeitonas, colocam nos moinhos ali, e ali as azeitonas eram prensadas para que se extraísse dela o azeite. Nós sabemos que naquele lugar ele vai representar não só para as azeitonas um processo de prensa, um processo de pressão, um processo de angústia, como também para o nosso Jesus. E a Bíblia vai dizer, Adriana, que Jesus sobe com os 11, e chega em um determinado momento, Jesus deixa uma parte dos discípulos e continua a sua caminhada um pouco mais adiante, somente com 3. Nós sabemos quem são: Pedro, Tiago e João. Então ali Jesus agora deixa eles um pouco mais atrás, e Jesus continua adiante, e Jesus vai falar com o Pai. A Bíblia diz então que Jesus ele está orando, Yasmin, e é muito linda a oração de Jesus, porque Jesus, Bruna, mesmo sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus, Jesus estava aflito. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus chorou, Jesus estava angustiado, Jesus estava com medo, Adriano. E isso é uma coisa que tem afligido a nossa geração. Qual é a doença deste século? O que todo mundo fala em todo momento: depressão, ansiedade. Mas nós estamos vendo aqui, e nenhum de nós pode em momento algum afirmar ou pensar que Jesus está com uma depressão, nada disso. O que está acontecendo aqui é uma extrema pressão psicológica sobre Jesus
humano, a fim de que ele desistisse de passar por aquilo que era necessário ele passar, para que se cumprisse a Escritura. E a Bíblia vai dizer, Thaís, que Jesus então ele está orando e ele vai gritar: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mesmo eu tendo ciência do que eu tenho que fazer, mesmo eu sabendo que eu vim exatamente para este propósito, isso está me afligindo, está tirando a minha paz, isso está me causando uma tormenta terrível. E a Bíblia diz que Jesus então, orando, o anjo do Senhor apareceu e confortou Jesus. O anjo do Senhor desceu, Renato, não foi para mim, para você, não. O anjo do Senhor desceu para Jesus e falou para ele: continua, não para, não abandona o projeto que eu coloquei na tua mão. Irmãos, eu preciso que nós tiramos a religiosidade hoje por um pouco, essa capa que às vezes a gente carrega, e a gente pensa: mas eu tenho que ser forte, porque eu tenho um chamado. Quem nos falou isso? A Bíblia diz que depois que Elias, ele vai enfrentar uma guerra, Solange, uma batalha contra 850 profetas de Baal e Aserá, a Bíblia diz que Elias vai sentar debaixo de uma árvore, e vai falar assim: Deus, eu não aguento mais não, tira a minha vida. Não é porque nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, não é porque Deus nos usa, que nós temos unção, que nós também não temos os nossos dias de dificuldade. Tem muita gente que olha para você e diz: você tem que ser forte. Quem falou que eu tenho que ser forte? Eu não tenho obrigação de ser forte, porque eu sou ser humano. Eu sou homem, você é mulher. E sabe o que é que nos faz cair? É exatamente esse sentimento de que nós somos super poderosos. E aí, Adriana, a gente vai enfrentando tudo, lutando tudo, achando que damos conta de fazer tudo, até chegar em um momento que nós vamos falhar. Jesus, Johnny, ele poderia simplesmente com uma palavra mudar todo o cenário, mas ele preferiu falar assim: Pai, eu não estou aguentando. E a Bíblia diz que Deus então mandou o seu anjo para fortalecer Jesus. Sabe o que é fortalecer no original? Abraçar, empurrar. O anjo abraçou Jesus e falou: eu sei que está doendo, vai piorar mais ainda, porque aqui é só o começo, mas continua para cumprir o teu chamado, o teu ministério, não para, porque tem muita gente que precisa de você. É por isso que nós vamos ver, Gilberto, pessoas que toda hora que você conversa com ela está passando uma luta, um sofrimento, uma aflição, mas você olha para ela e ela não desiste, ela continua. Está passando um problema, o outro já se levantou e ela continua firme. É porque ela está abraçada com aquele que é poderoso, ela está abraçada com aquele que cura, ela está abraçada com aquele que fortalece. Mas o fato do anjo fortalecer Jesus não anulou aquilo que Jesus tinha que passar. Posso te dar uma notícia? Deus vai te fortalecer, mas você vai ter que passar pelas suas lutas, pelas suas batalhas, pelas tuas dificuldades. Mas tenham a certeza, o Senhor te ajuda. Na hora que você não conseguir andar, Ele te empurra. Quando você não conseguir, Ele te puxa. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Independente se é abraçado, se é empurrado, se é arrastado, você vai chegar, você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida, porque Deus é fiel para cumprir na nossa vida os planos e projetos dele. Sabe o que é engraçado? É que Judas está pronto para participar da ceia, mas Judas é o primeiro a sair do grupo na hora de passar pelo processo de esmagamento, pelo processo de aperto. Tem gente que é ótimo para ir na nossa casa. Quem aí tem um amigo legal, que você fala assim: eu vou fazer um churrasco, já vem na sua cabeça: vou chamar fulano.
Você tem ou não tem? Eu tenho. Eu tenho um amigo que eu amo estar com ele. Ele só fala besteira, ele tem uns trem na cabeça dele, fala, Jesus, isso deve ser doido. Mas é legal, tá? Você vê ele pensando, você fala, de onde que ele tira tanta coisa doida da cabeça dele? E toda vez que eu vou fazer um negócio lá em casa, eu falo, vem aqui, vamos comer um negócio. Porque são pessoas que são ótimas para estar do nosso lado. Tem pessoas que é ótima, Fernando, para cultuar com a gente. Ela senta do nosso lado no culto, não conversa, não chama a nossa atenção, ela dá glória, ela pula, ela sente arrepio. São pessoas que são ótimas para estar no nosso lado no momento de felicidade. Mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que só prestam para este momento. E foi o que Judas mostrou. Judas mostrou, eu sirvo para cuidar do dinheiro, eu sirvo para participar da ceia, mas a hora que você for ser perseguido, eu não vou estar do seu lado. Pelo contrário, vai ser eu quem vou te vender. Deixa eu te contar uma verdade que às vezes poucas pessoas te falam. Nem todo mundo que está do seu lado, irmão, nem todo mundo que está do seu lado vai estar do seu lado quando verdadeiramente você precisar. Eu vi um negócio no Instagram e eu achei legal. Foi uma pergunta. Essa pergunta bate no nosso coração. E aí tinha um homem deitado numa maca de hospital, um aparelho, Arilson, de sei lá de que é, que fica fazendo aquele barulhinho. E aí a pergunta estava escrita assim, Gabriel: se fosse você deitado nessa cama, quem é a pessoa que você tem certeza que estaria com você durante todo o tempo que você estivesse ali? É sério ou não é? Quem aí tem alguns amigos? Não é pecado ter não, irmãos. Eu tenho bastante amigos, dá para encher uma mão. Mas deixa eu te contar um negócio. As nossas amizades são assim, elas podem chorar conosco, sorrir conosco, e tem amigos de verdade. A Bíblia fala isso, que nós temos amigos que são mais chegados do que irmãos. E quando a Bíblia não tem argumento. Mas esses mesmos amigos, irmã Beth, também tem a vida deles, tem a luta deles, as batalhas deles, as famílias deles. Em algum momento da nossa vida, Bruna, nós passamos por situações, e é isso que Judas está nos ensinando, que não importa se vocês tiveram momentos felizes juntos, se vocês tiveram, Sueli, momento de alegria junto, momento de compartilhar o pão, de partir o pão, vai chegar lutas na sua vida que você vai ter que enfrentá-las sozinho. E a pergunta que eu quero te fazer é simples: o quanto você tem confiado a sua vida a pessoas? E Jesus queimou essa palavra na minha alma nessa tarde. Tem gente que às vezes está num culto desse aqui e está pensando assim: se fulana sair da igreja, eu saio com ela. Se fulano sair da igreja, eu saio com ele. Se o pastor sair da igreja, eu saio. Se o Ariel sair, eu saio. Eu não vivo sem Luci. O que Deus está nos mostrando aqui é que nós podemos ter sim pessoas que nos inspiram, nos aproxima de Jesus, mas a única pessoa em que nós podemos entregar a nossa confiança, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão é somente a Cristo. Só Jesus é digno de receber a sua adoração. Eu não sou, Arilson não é, evangelista Wellington não é, nós somos apenas ferramentas. Não se assuste com o que eu vou te falar nessa noite, não escandalize. Quem aí tem um machado ou um facão em casa, hein, Johnny? A gente gostava de cortar lenha, que você não usa mais. Quem aí tem? Hein, Zé? Uma ferramenta, uma colher de pedreiro que você não usa mais. Ferramentas têm valor enquanto servem para ser usadas. Aí você fala assim: não, pastor, mas Deus não nos trata assim. É claro que não. Deus não, mas as pessoas com certeza.
Pastor, você veio pregar ou veio fazer eu ficar com raiva do meu irmão? Não, eu vim te ensinar o que a Bíblia está nos ensinando. Que Judas, enquanto estava comendo pão com Jesus, enquanto estava cuidando do dinheiro que era doado ou ofertado para a vida de Jesus, Judas era uma pessoa. Mas bastou Jesus falar: vou ter que subir no Getsemane, vou ter que apanhar, vou ter que sofrer. Aí Jesus falou: não, eu estou pronto para te vender. Já que você não vai me servir mais, agora eu quero tirar proveito de você. Escuta, João capítulo 12, a Bíblia diz que quando Maria, Isaac, quebra o perfume aos pés de Jesus e está secando os pés de Jesus com o seu cabelo, sabe o que Judas fala? Por que é que está desperdiçando isso aí? Podia vender e dar dinheiro aos pobres. Sabe o que João escreveu, John? Ele não falou isso porque amava os pobres. Ele está falando isso porque é ele quem cuidava do dinheiro do ministério de Jesus e ele roubava. Escuta, Judas vendeu Jesus aqui no capítulo 22, mas é lá no capítulo 12 que os discípulos já sabem que ele está roubando. Judas é alguém, Solange, que não é um traidor no capítulo 22. No capítulo 22 ele só mostra para todo mundo, Luci, ele só revela quem verdadeiramente ele é. Mas desde o capítulo 12, os discípulos já estavam olhando e falando: eu sei que você rouba. Tem pessoas que nós sabemos quem é, nós sabemos do caráter do duvidoso, nós sabemos da postura duvidosa, mas a gente insiste em carregar conosco, a gente insiste em levar conosco. E você fica carregando muita gente com você, que já era para você ter deixado para trás, e no domingo Deus falou ao seu coração, através da vida de Abraão, e Deus está te falando hoje: não carregue com você quem quer viver só a parte boa da sua vida, porque a maior parte da nossa vida vai ser dificuldade, sofrimento, aflição e angústia. E sabe o que é que determina, Mariana, como vai ser as minhas guerras? Quem anda do meu lado. Quem aí conhece alguém pessimista? Interage comigo, irmão, estou animado. Você conhece alguém? Você olha para ele, ué, o céu está nublado, rapaz, está truvejando, relampeando, e você fala assim: rapaz, podia tanto chover, né, para dar uma refrescada. Não vai chover não. Você conhece alguém assim? Você olha para a pessoa, chega no culto, você chega animado, Luci, e fala assim: a paz do Senhor, irmão, em nome de Jesus, que nós tenhamos um culto abençoado. Você acha? Você não viu? O irmão já chegou atrasado. Quem aí está acostumado? Já conhece gente pessimista, pessoas que você às vezes vai todo Solange, com a nossa boca de sacola, como eu costumo dizer, contar os nossos sonhos. Menino, você não acredita, o que é que foi? Deus entregou uma profecia. Você é bobo, isso não é para você não. E aí sabe o que acontece, João? A gente acaba retrocedendo, a gente acaba pegando palavras de pessoas que não têm fé para crer no que você tem, que não tem fé para crer no Deus que você crê, que não tem fé para crer nas profecias que você crê, e a gente pega elas para ser o nosso termômetro. Adriano, hoje eu estava brincando lá na empresa e falando um assunto, e aí, Arius, eu falei assim: rapaz, eu creio tanto em Deus, que eu vou falar para você, eu acredito que nós conversando agora, pode cair um pacote de dinheiro aqui e resolver nosso problema. E aqui não estava falando, mas já estava profetizando, vai que Deus escuta. Aí um camarada falou: rapaz, não tem lógica as bobagens que você fala. Eu falei: eu sei que para você é bobagem, mas eu falo. E eu falei: Jesus, quebra a incredulidade desse miserável. Mas Deus sabia que eu estava tentando usar a oportunidade. Vai que Deus quer mostrar para ele, né, Isaac, que é possível. Mas escuta, nem todo mundo está preparado para crer nas verdades do céu. É você que precisa crer. Quando você olha para a sua família, talvez desestruturada, para filho, para esposa, para casamento, é você que precisa crer que Deus falou com você que vai restaurar. É você que precisa crer. Mas sabe qual é o seu problema? Você vai para a primeira pessoa que está do seu lado, que talvez Deus já mandou você abandonar essa pessoa há muito tempo, e fala para ela.
Tem alguém quebrando um perfume caríssimo, derramando aos pés de Jesus, secando com os seus cabelos. Se você pegar o livro de Êxodo e for ler, quando Deus dá as ordens para Moisés de como seria a adoração no templo, você não vai ver este mandamento, essa instrução. Em outras palavras, essa mulher está criando uma maneira dela própria adorar a Deus. Ela está desenvolvendo uma capacidade de adorar a Deus que ninguém ainda fez. Ela está trazendo à existência algo que não existe. Arilson leu sobre isso aqui. Ela está fazendo o que ninguém ainda fez. E aí o que Judas vai fazer? Ele vai criticar o que a mulher está fazendo. Você acha que quando você põe sua biblinha debaixo do braço, e hoje nós quase não colocamos, né? E sai de casa e fala, vou buscar Jesus. Você acha, Isaac, que alguém bate palma? Olha, que cara legal. É o contrário, irmãos. Obrigado, Julina. Tem gente olhando para você e dizendo, lá vai o bobo. E aí usa aquela frase célebre do crente, que você ouve a vida inteira. Lá vai dar dízimo para o pastor. Lá vai lá enriquecer a igreja. É assim ou não é? Lá vai lá. Mas deixa eu te falar algo. Independente do que as pessoas que estão ao seu redor falando acerca de você, independente das falas ou dos posicionamentos, existe um Deus que também, quando você coloca a sua Bíblia debaixo do braço, cansado, desanimado, às vezes desiludido com tudo, mas coloca ela e fala, eu vou lá adorar Jesus. Ao mesmo tempo que tem uma multidão olhando para você, te criticando, tem um só no céu olhando, dizendo, eu estou te vendo, tá? Pode ir que eu estou te vendo. Continua que eu estou te vendo. Aí a Bíblia diz que ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Ele fala para um querubim, para um serafim, para um arcanjo, diz, desce lá, ajuda ele, ajuda ela, entra nessa causa, resolve esse problema, porque eu estou vendo o que ele está fazendo. Aprenda. Jesus sabia quem Judas era, sim ou não? Jesus tirou Judas do ministério dele, sim ou não? Porque Judas, mesmo sendo ladrão, ele tem suas qualidades. Tem gente, Hamilton, que se a gente olhar para ela, a gente fala, não tem nada que presta nessa pessoa para me ajudar. Mas às vezes, Deus olha para essa pessoa, e como aquele espinho na carne que Paulo tinha, Deus deixa essa pessoa te espetar a vida inteira, e você fala, Jesus, eu preciso orar mais, senão eu mato esse miserável. Eu preciso orar mais, porque essa pessoa não larga do meu pé, não para de falar mal de mim, e essa pessoa nos impulsiona a crescer. O que eu preciso aprender, Johnny? Tem coisas e pessoas que eu não vou conseguir tirar da minha vida. Eu só não posso deixar elas direcionarem o meu caminho. Irmã Rose, em algum momento Judas falou assim, estou indo, e Jesus falou, vai com Deus. O grande problema, Sueli, é quando as pessoas que não merecem o direito de ser ouvidas ganham espaço dentro da minha vida. Como é isso, Laura? Eu dou ouvido para a pessoa que não tem condição nenhuma de me direcionar. Teve um dia que eu estava lá em casa, e minha esposa falou assim, não amor, nós estamos com um problema. Eu falei, qual que é? A Tione e a Tinês veio aqui pegar o Caleb para levar ele ali. Eu falei, leva na onde? Foi levar para benzer. Duas idosas, uma de 78 e uma de 80. Eu falei, minha filha, você está doida? Você é esposa de pastor, minha filha. Mas pediu, como é que eu falo que não? Foi com a boca. Foi, cadê as? Já levou. Foi, eu vou lá atrás. Eu saí correndo para pegar o menino. Na hora que eu cheguei lá, sabe onde que elas levaram o Caleb para benzer? Na casa do evangelista Fizuca. Elas são católicas, mas o Fizuca é crente, irmão, e muito crente. E quando eu cheguei, ela falou, gente, tem alguma coisa errada. Será que Fizuca mudou de time? E eu entrei,
Ele falou: ô Tione, Caleb, eu falei: vem cá. Eu entrei. Nós trouxemos para o Fizuca fazer uma reza. Ele falou: rezar não, eu oro. Quem conhece sabe como eu falo. Aleluia, Jesus. Amém. Todo mundo que ele ora aqui em Doutor Lund, sara. E nós sabemos que se ele orar para o menino, ele vai ficar bom. Foi glória a Deus. Ali foi feita a oração. E não precisa se assustar e nem glorificar, porque eu já sabia. E você já sabe o que aconteceu. Foi curado. Qual lição que eu tiro disso? Ainda bem que Jesus, ele é especialista em arrumar as coisas, né? O mundo tem até um ditado que não é bíblico, que Deus escreve certo por linhas tortas, mas Deus conserta aquilo que nós fazemos torto. E aí Deus colocou um evangelista. Mas qual lição que eu tiro disso? Amo elas, tenho um carinho por elas como minha mãe, tenho um cuidado com nós, mas eu não posso ouvir algumas vozes que me direcionam. Não é todo mundo que vai falar para você fazer que vai dar certo. Sabe por quê, irmão? Tem muito crente por aí acreditando em horóscopo, tem muito crente por aí acreditando em cor do dia, número da sorte. Me ajuda. Não dá ouvidos para quem não consegue direcionar nem a vida dele. Quando alguém vir te direcionar sobre a sua, eu quero te dar um conselho. E a Bíblia manda eu fazer isso. Aí eu quero te dar um conselho. Antes de você falar, pode, olha para a vida dele. Olha, examina quem está te aconselhando. E o Espírito Santo vai testificar o seu coração. E a hora que você olhar, o Espírito Santo vai: aceita não. Você vai: obrigado. Estava conversando com a irmã Naí, e acho que a Bruna, acho que no domingo a gente sentado ali, a maior dificuldade que nós cristãos temos é em cumprir uma coisa que Deus nos mandou fazer. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. Mas a gente aprendeu só a primeira parte, não é? Maior dificuldade de um crente é falar o bendito não, porque a gente associa isso à espiritualidade. Vem alguém e Arilson escreveu algo que Deus deu para ele, e eu não lembro o que Deus deu foi para ele. Ele estava falando comigo que a agenda, como é que é, irmão? Esqueci. A necessidade do outro não pode mudar a minha agenda. E isso, irmão, está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus está orando com os discípulos, chega um recado para ele que Lázaro está doente, e Jesus fala: pode voltar, eu estou ocupado agora, depois eu vou. É assim ou não é? Porque é que nós pensamos que tudo nós temos que estar acessível e pronto para resolver o problema de todo mundo. Já parou para perceber? Você não consegue falar não para nada. E aí, por causa de não falar não para nada, a gente acaba entrando numas enrascadas. E aí a gente fala: oh, Jesus, para que eu fui entrar nesse negócio? Para que eu fui me envolver com isso, sendo que eu não tinha nada com isso? É porque você não tem coragem de falar não. Não posso, não quero, não é minha obrigação. E sabe qual que é o pecado nisso, Denise? Nenhum. Nós precisamos entender, Johnny, que nós não vamos resolver o problema do mundo. É por isso que Josué, quando ele está vendo que o povo está desbandeirado, perdeu, Josué falou assim: ó, quanto a vós, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem batido em mim demais quanto a isso. Eu quero distribuir essa pancada. Não adianta nada você querer ganhar o mundo inteiro e perder sua casa. Não adianta você ser uma bênção para todo mundo aí fora, mas a sua família orar para você e falar: aqui dentro você não é esse homem, aqui dentro você não é essa mulher. Você negligencia o seu papel de mãe, negligencia seu papel de pai, negligencia o seu papel de filho, negligencia o seu papel de amigo, mas para fora nós estamos prontos na hora. Quer ver um negócio? Eu tenho uma porta da cozinha lá de casa, em nome de Jesus, eu estou falando no altar.
Amanhã eu vou arrumar elas. Tem 3 meses que a minha esposa está assim: amor, pelo amor de Deus, arruma essa porta. Eu deixa comigo. E ela está deixando tem 3 meses. Mas quando um membro liga, um amigo liga: ô pastor, vai agora! Sai correndo. E nem podia. Mas nós precisamos entender a colocar prioridade sobre as pessoas que nós damos ouvidos e as coisas que nós damos importância. Escute, sabe o que era importante para Judas? A sacola, o dinheiro. E quando Jesus, Isaac, ele já está anunciando: acabou meu ministério, tá? Fim. Vou subir para o Getsemane, Getsemane, Calvário, Calvário, crucificação. Judas falou: acabou o dinheiro. Como é que eu vou roubar agora? Aí Judas fala: eu tenho mais uma oportunidade. Qual? Vou vender. E a Bíblia diz que Judas vendeu Jesus por 30 ciclos de prata. Êxodo capítulo 21, você vai ver a palavra de Deus mencionar ali, que quando um homem era chifrado ou atropelado, um escravo, Thaís, fosse atropelado por animais, o senhor desse escravo deveria receber 30 ciclos de prata. O mesmo valor que era pago por um escravo que era assassinado por animais, foi o mesmo valor que Judas vendeu Jesus. Sabe o que Judas estava falando ali, vendendo Jesus por aquele preço? Para mim você não tem valor nenhum. Esse tempo todo que eu andei com você não serviu para mim para nada, porque eu só estava andando com você interessado nos benefícios que eu podia receber. Agora eu quero te perguntar, sem te ofender, mas eu não vou te perguntar: você é como Judas? Está andando com Jesus enquanto Jesus pode te dar alguma coisa? Se for, eu te aconselho, larga ele agora. Que no início, irmão, pode até ser que quando a gente é um crente fraquinho e está começando na fé, Jesus nos dá tanta coisa, Jesus nos abençoa, mas como Paulo diz, a gente sai do leitinho, começa a comer uma feijoada, Jesus olha para mim, olha para você e fala: você já tem caixa, já aguenta pancada. Jesus olha e fala: a partir de hoje, para você só tem luta. Que Deus é esse, pastor? Um Deus que te ama, que te deixa passar por luta, por aflição, por provação, para mostrar para você quem você é. Porque não é comendo o pão da ceia que Judas se revelou. É na hora que Jesus falou: acabou o ministério, acabou o holofote, acabou o pão, não tem mais vinho. O que é que tem agora? Sacrifício. Judas falou: eu estou pronto para viver as coisas boas, para sacrifício deixa para os outros. Escuta. Eu já tive tanta santa ceia gostosa com Jesus na minha vida. Eu já tive tanto momento de alegria com Jesus na minha vida. Mas pensa nos momentos de Calvário que eu também já passei. O que Deus está falando para nós aqui nessa noite, irmã Rose, é que eu não quero discípulos que ceiam comigo, discípulos que tenham lucro, que tenham vantagens comigo. Eu estou interessado em me manifestar para aqueles que estão comigo no momento da alegria, mas também estão comigo no momento de tristeza. Aqueles que estão me adorando quando vai tudo bem, mas também me adoram no momento da tua dor. O que eu faço no momento da minha dor, da minha frustração, é que mostra para Deus quem verdadeiramente eu sou. Quem você é, Deus vai revelar para você, porque Ele já sabe. E é na nossa luta que Deus vê quem nós somos. É no momento de dificuldade, onde Deus olha, irmã Eliette, e a gente está igual um menino, birrento, fazendo careta, fazendo cara feia para Deus. O Senhor não me ama, o Senhor não gosta mais de mim. E Deus está dizendo: eu esperava que você já tivesse estrutura para entender que quanto mais eu te permito ser amassado, mais eu te permito ser espremido, mais eu estou extraindo a sua essência, o seu caráter, a sua adoração. Mas nós não estamos preparados para essa conversa. Não estamos. Porque nós só queremos o lado bom do Evangelho. Nós só queremos as bênçãos de Deus. E é nítido. Amo vocês demais. Dá para ver na cara. Se você tivesse uma nuvenzinha. Quando eu venho na unção do receba,
Tem gente que falta virar aviãozinho dentro da igreja. Mas quando Deus me dá um sabão para lavar a nossa cara, alguém fica assim: será que esse pastor vai sair dessa igreja esse ano? Eu não aguento mais escutar ele. Mas Deus está falando conosco nessa noite. Chega de ser birrento, de ser mimado. Desde criança nós fomos criados nessa humanidade para sermos mimados. Você fala um não para um adulto, ele fecha a cara para você. Fala para um pregador que ele prega mal. Fala para um cantor que ele não canta nada. Acabou. Você é homofóbico, sei lá, é misógino, eu não sei, você é preconceituoso. Só porque você falou verdade. Só porque nós falamos verdade. Tem um pastor, Johnny, que na igreja dele ele fez audição. Quer cantar na igreja? Quer? Vai participar de um processo seletivo. E aí você tinha que ir lá e tinha jurados te julgando. Não, você não presta não. Tchau. O outro vem. Aí o povo fala: está errado. A igreja não pode ser assim não. Eu estou cantando para Jesus. É mesmo? Você vai num show do mundo, o embaixador Gustavo Lima. Eu vi na internet chegando a carreta dele lá, Isaac, de Barreto, parecendo um prédio de cabeça para baixo, mais de 50 metros. Tudo para cantar para o demônio, para Satanás. Aí para Jesus vem nós, desafinado, desentuado, avacalhava. Estou cantando para Jesus. Para Jesus não, você está cantando para você mesmo. Que se fosse para Jesus você dava o melhor. Ah, mas esse é o meu melhor. Às vezes Deus não te chamou para cantar. E normal, não tem problema nenhum Deus não te chamar para cantar. Ah, então eu vou pregar. Vai devagar, Deus te chamou. Ah, vou pastorear. Amém. Esse é um dilema que nós vivemos, irmãos. Tem pessoas que são ótimos pastores, mas não foram chamados para ser pregadores. Tem pregadores que são fenômenos pregando, mas não foi chamado para pastorear. Eu estava ouvindo um dos maiores pregadores do Brasil hoje, e ele deu um testemunho e falou assim: rapaz, eu prego 4, 5, 10 horas, eu amo pregar. Mas se um crente chegar na porta da minha casa, me chamando para aconselhar ele, para falar de casamento meu, eu estou fora. Aí alguém fala: mas peraí, não é crente? Ele é, ué. É que Deus não chamou ele para aconselhar. O problema nosso é que nós pensamos que Deus chamou todo mundo para fazer as mesmas coisas. Quem cuidava do dinheiro de Jesus? Quem? E Judas era ladrão. Mas o fato dele ser ladrão não anulava a qualidade que ele tinha. Ele era tão bom que ele roubava e ainda tinha dinheiro para o ministério. Jesus falou assim: esse é bom demais, ele consegue roubar e manter o ministério ainda. Jesus não jogou Judas fora porque Jesus não tinha caráter, Isaac. Jesus falou: Judas, continua roubando aí, na hora que chegar o seu momento eu vou cobrar de você, mas faz o que você veio para fazer. Sabe qual é o nosso problema? É que nós colocamos todo mundo no mesmo balde, e nós não conseguimos, irmão Hamilton, reconhecer que talvez o seu pastor é um bom pastor para pregar, para aconselhar, mas não é bom para visitar. Talvez tem pastores que é bom demais para visitar, todo dia está na sua casa, mas para pregar ele é um desastre. Talvez tem um pastor que todo dia está na sua casa, mas ele não fala nada, fica batendo papo. Então Deus vai chamar cada um conforme aquilo que ele vai entregando. Qual é o nosso problema? Nós somos mimados. E eu penso, Geisa, que se eu tenho pessoas ao meu lado, ela precisa ser boa em tudo. Um dia eu estava falando com um amigo meu e Deus ministrou isso no meu coração. Eu estava na obra aqui um dia, nós fazendo essa rampa aqui, Isaac, e numa sexta-feira, dia de semana, faltou o concreto ali, aí ficou faltando um pedaço. Eu falei: pode trazer o concreto que eu carrego no carrinho de mão. Ele falou: cara, é muito concreto. Eu falei: não, eu carrego, eu estou tranquilo. E aí depois que eu descarreguei, eu acho que 3 carrinhos, eu falei: Jesus, volta. Isso é uma covardia da igreja, deixar o pastor carregar o concreto sozinho. Isso é sacanagem. Cadê meu co-pastor? Cadê o Arilson? O coitado estava trabalhando. Mas no momento de raiva do nosso coração, de chateação, a gente esquece, eu esqueci, que para eu ser pastor dessa igreja hoje, quem me ganhou para Jesus foi ele. Às vezes no momento de raiva a gente anula tudo que alguém fez por nós e fala: não quero saber mais do Arilson.
E é assim que nós fazemos com Deus. Estou cansado do evangelho, vou largar esse negócio, vou na igreja mais não. É mesmo? Mas por quê, irmão? Como você chegou nessa decisão? Porque fulano. Porque Deus me permitiu passar por isso. E que dia que Deus te prometeu que Ele não te permitiria? A palavra de Jesus não é essa. A palavra de Jesus é o seguinte: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está falando? A giripoca vai piar, a dificuldade vai chegar, o choro vai cair matando, vai ter dia que você não vai estar aguentando. E aí, Jesus vai fazer alguma coisa? Não vou nada. É você que tem que ser forte. Esforça-te e tenha bom ânimo. Ô Judas, pode continuar aí. Eu não preciso de muitos, eu preciso de poucos, mas poucos que sejam verdadeiros. Esse é o conceito que nós precisamos ter na nossa mentalidade, irmãos. Se você tem uma esposa, 1, 2, 3 filhos, mas que estão com você, você já é mais do que vencedor. O seu problema, o meu problema é que eu preciso de aprovação. Sabe quando eu vi que o meu ministério, eu vi, Solange, assim, nítido, que realmente eu sou aprovado por Deus no meu ofício pastoral? Quando no primeiro, Sueli, aniversário meu que comemoramos aqui na igreja, a minha esposa veio aqui no altar e falou assim: eu tenho orgulho do meu esposo, porque mesmo tendo os defeitos dele, ele é um exemplo para mim de oração. Pronto. Se a irmã Cátia, a irmã Elton, o Gabriel pensar que eu não sou exemplo, com todo respeito, tá? É problema deles. Eu preciso que alguém reconheça meu ministério. E quem são essas pessoas? Quem verdadeiramente me conhecem. A Bíblia diz que Noé pregou durante muitos anos construindo a arca. Quem ouviu a pregação de Noé? A sua família. Não entrou ninguém mais, mas a família dele entrou na arca. Sabe o que Jesus está te dizendo? Não preocupe em ganhar o mundo inteiro. Na sua casa, seja alguém que influencia a sua família. Seus filhos, quando alguém falar de oração na sua casa, eles não podem olhar e dizer assim: o meu exemplo de oração é o pastor Paulo, está errado. Seu filho me vê aqui quarta, domingo de manhã, domingo de noite. O exemplo de oração, um exemplo de fé, um exemplo de santidade, um exemplo de separação para nossa casa tem que ser nós. Amém? Você tem que conhecer meu pastor é uma benção. Não. Se ele fosse uma benção, a pessoa via Jesus na sua vida. Não transfira a sua responsabilidade. Sejam meus imitadores. Quem fala isso? Paulo. Alguém tem que olhar para você, irmã Rose, e falar: eu sinto Deus na sua vida, meu irmão. Eu sinto Deus na sua vida, irmã Naí. Eu sinto Deus, irmã Eliette. Mas o meu pastor, que pastor, meu irmão? Deus quer se manifestar na tua vida. Escuta, Judas, pelo amor de Deus, se o ministério acabar, se o dinheiro acabar, se a felicidade acabar por um momento, não abandona Jesus, não larga Jesus. O fim de Judas é terrível. O fim de Judas é terrível, porque ele escolheu pular fora do barco. Eu sei que você também já falou, por isso que eu vou falar. O Arilson estava falando comigo aqui agora, batendo um papo. Arilson do céu, domingo nós tivemos um culto tão gostoso, uma presença tão gostosa. E Arilson é bom para aconselhar. Aí ele bate só no meio. Aí ele fala assim: rapaz, uns dias atrás você estava falando, estava desanimado. Foi miserável. Achei que ele me dava uma palavra para me animar. Sabe o que é isso? Pessoas que falam a verdade. Minha mãe falava: você já ouviu quem fala a verdade não merece? Se todo mundo tivesse um amigo Ariel, você ia para o céu, irmão. Você ia para o céu. O que nós precisamos é nos cercar de pessoas que não estão, escuta isso, pessoas que não estão nem aí para a sua condição, sua posição, que você pode oferecer. Quando ele olha para você e vê que você está errando, ele fala: meu filho, pruma aí, ué. Não é possível. Jesus vai para o inferno, hein?
Quem aí tem um amigo que ama muito? Eu tenho. Seu amigo já olhou para você e te exortou? Se ele não te exortou ainda, não é seu amigo não, né? Que amigo de verdade, ele fala a verdade. Aí a Bíblia diz que Jesus está no Getsêmani, não é? Vem lá, Judas na frente, que é um outro problema de Judas também. O problema de Judas, Denise, não é só roubar. O problema de Judas é que Judas, além de roubar, ele está olhando para Jesus e pensa: rapaz, por que esse camarada aí tem os discípulos que ficam andando atrás dele e eu não tenho? Aí a Bíblia diz que Judas agora sai da presença de Jesus e se junta a uma multidão, e o texto que nós lemos, você vai ver que surgiu uma multidão, e Judas vinha andando adiante dela. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós queremos um lugar que não é nosso. É simples assim, irmãos. Deus nos chamou para uma missão específica. Todos nós temos uma missão específica. Eu não consigo, irmã Naí, de maneira nenhuma, sendo o pastor da igreja, Denise, fala assim: eu vou pegar o lugar da Denise, eu vou fazer o que ela faz. Não vou dar conta. Sabe qual é o nosso problema, Gabriel? Nós entramos e saímos dessa igreja, desse culto, desse ambiente durante 20, 30 anos. E se alguém virar para alguns aqui nesta noite, não precisa levantar a mão e perguntar para você, me responda em poucas palavras: qual é a sua missão nessa igreja? Quem aí tem coragem de levantar a mão, que sabe especificamente o que Deus te chamou para fazer aqui? Quem aí tem coragem? Ué, está entendendo? Então está tudo errado. A partir de semana que vem nós vamos voltar para o jardim. Você precisa, irmão. Ou você acha que você vem aqui: eu estou fazendo nada, eu vou lá. A missão de Judas era ser ladrão. Era nem que seja ladrão, não, em nome de Jesus. Nem que seja para fazer raiva em alguém, Deus te colocou nesse lugar. E se for isso, faz com amor. Mas se for no pastor, melhor ainda. Eu vou orar pela sua vida. Mas você precisa entender o que Deus te chamou para fazer. É engraçado que a gente ri, a gente fala: não, eu nunca pensei sobre isso. Mas o que eu estou fazendo aqui? Lá no seu trabalho, que é uma coisa natural, você sabe o que você tem que fazer. No seu trabalho você sabe a sua função de cor e salteado. Ninguém precisa falar para você 2 vezes o que você tem que fazer. Precisa? Nada, irmão. A gente chega, Samuel, tem poucos meses trabalhando, 3 meses já. Quase 3 meses. Já sabe o que tem que fazer ou não? Me ajuda a pregar? Vamos para mentir, não? É muita coisa, tá certo. Vou dar um crédito para ele, é muita coisa. Mas uma parte você já sabe. O básico, ninguém precisa te falar, precisa? Chega, bate cartão, vai para o setor de trabalho, toma um café, né, Gabriel? Alguém precisa falar para você o básico que você tem que fazer no local de trabalho, sim ou não? Mas na igreja a gente precisa. O irmão tem que orar, tá? Chegar e ajoelhar, não é ficar batendo papo com o irmão, não. Aí, se você falar ainda, fecha, faz bico, Solange. Aí acabou a oração, fica de pé, tem que pedir. Vamos ler a palavra, vamos ficar de pé. Então, não, acabei de sentar. Você não sabe a sua função no reino. Você não sabe o objetivo que Deus tem na sua vida, na igreja que você foi plantado. Ou você acha que é por acaso? Aí a gente vem, Johnny, e lê Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Ah, irmãos, Deus está no controle de tudo, sim. Menos no que se diz a respeito da minha vida. A minha vida não, Deus deixa eu entrar aqui e ficar aqui fazendo o que eu quiser. Aí tem dia que aqui eu quero ser cantor, tem dia que eu quero ser pregador, tem dia que eu não quero ser nada, tem dia que eu quero ir embora. E eu vou vivendo a minha vida assim. E é por isso, escute, e é por isso que cada dia mais aumenta o número de pessoas que num culto normal, Isaac, se levanta e fala: pastor, obrigado, estou indo embora. Mas por quê, irmão? Eu não quero ir. Se você não sabe o motivo de você estar aqui, qualquer coisa te arranca daqui. Eu trabalho, Renato, porque eu preciso pagar minhas contas. E tem dia que os outros me xingam, faz raiva em mim lá, mas eu tenho que trabalhar. Por que é que você está aqui? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua chamada? Qual é teu ministério? Procure entender o que Deus tem para a sua vida. Todo mundo, todos nós enxergamos Judas como verdadeiramente ele era.
mas uma coisa ninguém tira dele. Mesmo que foi para fazer algo ruim aos nossos olhos, Judas cumpriu a sua missão do início ao fim. Se um miserável teve coragem de acender no coração o desejo de trair Jesus, de vender Jesus, não é possível que nós não temos capacidade de falar: Jesus, eu vou fazer alguma coisa no reino, eu vou desenvolver alguma coisa. Escuta, quando eu aceitei Jesus aqui, os irmãos mais antigos lembram, em cima da cabeça da Mariana ali, ó, tinha um bebedouro, e nós tínhamos um copo só de plástico, e eu, sabe o que eu fazia aqui na igreja? Carregava água. Ô pastor Zé Cláudio, o que eu posso fazer para ajudar na obra? Porque eu quero trabalhar. Ele falou assim: rapaz, no momento, se você quiser, pode carregar água. E eu atrapalhava o culto, Isaac. Irmã Zilda lembra? Porque água. Eu andava a igreja toda entregando água para alguém, porque eu entendi que Deus não me tirou da onde Ele me tirou para eu não fazer nada. Deus está falando para o seu coração nessa noite: desenvolva o dom que há em ti. Se for cantar, irmão, canta. Se for louvar, louva. Se for adorar, adora. Se for interceder, interceda. Isso aqui é um ambiente de guerra. Vocês não sabem o quanto faz diferença, Denise, pessoas dentro da igreja com objetivo. E talvez ninguém está vendo, Johnny, mas ali eu tenho as irmãs que estão ali, ó, todo culto: Senhor, ajuda o pastor, Pai. Oh Deus, ajuda, derrama a tua graça, derrama a tua unção. Tem mulheres intercedendo, tem homens orando, mas tem uma parte da igreja que ainda está aqui assistindo o culto. É por isso que a palavra de Deus, Solange, nós vamos terminar essa palavra semana que vem. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que há entre nós muitos que dormem. Porque, irmã Rose, quando eu não sei qual é o meu objetivo, eu não consigo influenciar, eu não consigo contagiar, eu não consigo ajudar outra pessoa. Sai daqui em nome de Jesus, buscando de Deus uma direção, irmão. É duro o que eu vou te falar e eu resolvo com Deus depois. Mas se você não quiser fazer nada, você está perdendo tempo aqui. Se você não quiser, eu quero só assistir, vai assistir novela, vai assistir jogo do Cruzeiro, do Atlético, vai fazer outra coisa. Aqui não é lugar de assistir, aqui é batalha espiritual. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que às vezes a gente faz o apelo, tem gente intercedendo, tem gente chorando, a pessoa vem na frente e fala: eu ia tirar minha vida, eu ia largar meu casamento, eu ia destruir minha família, eu ia sumir, mas hoje Deus me alcançou. Aí a gente pensa: ah, não, é só mais um culto. Não é mais um culto, é mais uma guerra, é mais uma batalha que nós estamos enfrentando. Se você não sente o peso da palavra, o peso do culto, se você entra e todo culto é igual para você, meu filho, você está afastado de Deus. Porque hoje eu estou aqui, que eu estou sentindo um peso espiritual, e só quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Tem um peso, tem uma nuvem espiritual pesando sobre esse lugar hoje. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está gritando no meu coração. Eu estou acendendo a chama de novo, eu estou ardendo no coração dos meus filhos de novo. Quem já me serviu vai voltar, quem já pregou vai voltar a pregar, quem já cantou vai voltar a cantar, porque eu quero reavivar a minha igreja. Um avivamento não se dá por línguas estranhas e por barulho. Avivamento se dá por mudança e transformação de maneira de ser. Sabe o que é isso, Thaís? É homem e mulher entrando aqui dizendo: eu não entro mais na igreja como eu entrava antes, eu vou entrar diferente. Como? Eu vou entrar louvando, adorando, clamando, eu vou entrar profetizando, eu vou olhar para alguém no culto, durante o culto, e vou olhar para alguém que eu sei que está desviado, vou olhar para alguém que eu sei que não aceitou Jesus, e o culto todo eu vou olhar para ele intercedendo pela vida dele. Escuta, quando a gente está longe do Senhor, a gente conhecendo a palavra, basta um homem de Deus, uma mulher de Deus olhar para a gente, que a gente sente a presença dele. Só quem conhece a presença de Deus sabe. Basta você olhar para uma pessoa e ela sentir a presença de Deus. Mas eu não falei nada, mas você olhou. Sabe o que a gente faz?
chega num culto como esse, cheio da presença, cheio da unção, com a chamada, com o ministério, e faz assim, ó. Deus está dizendo para você: levanta essa cabeça, assume o seu chamado. Deus não te trouxe aqui à toa, mulher. Deus não te trouxe aqui à toa, homem. Deus te levantou nesse lugar para impactar esse bairro, para fazer uma transformação na vida das pessoas. Você não está vindo aqui à toa. Fica de pé, eu quero orar por você. Semana que vem nós vamos falar sobre Judas entrar e beijar Jesus. Hoje eu quero te impulsionar nessa noite, em nome de Jesus, irmão. Eu quero te impulsionar nessa noite, te convidar, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu estou te pedindo isso. Sai daqui hoje pedindo a Deus: Deus, me mostra qual é o projeto do Senhor para a minha vida, porque até para Judas tinha um projeto, não é possível que para mim não tenha. Pede Deus uma direção, irmão. Não aceita ser tratado como um indigente. Sabe o que é um indigente, Isaac? Um mendigo que fica ali, Denise, que a gente passa por ele, vai, volta, e ninguém, irmã Liette, consegue enxergar nada de bom. Somente Deus vê isso. Sabe o que é isso, Josi? É eu entrar e sair da igreja e ninguém olhar para mim e ver a presença de Deus. Não aceita a sua família fazer piada com você. Não aceita as pessoas olharem e dizer: ser crente como você, até eu sou. Não aceita, porque o inimigo está cauterizando a sua mente, dizendo para você que Deus não tem compromisso com você, não tem compromisso com a tua chamada. Mas Deus está te dizendo: eu te escolhi, eu te capacitei. Eu quero orar por você enquanto elas louvam. Se nessa noite tiver alguém que sente no seu coração o desejo de voltar para a casa do Pai, que sente que é o seu momento de voltar para este evangelho, um evangelho que arde, um evangelho que queima na nossa alma. Talvez você já não sente mais aquele desejo, aquele sentimento: meu Deus, como está demorando para chegar minha quarta-feira, como está demorando para chegar o meu domingo, porque eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero estar naquela igreja na porta, eu quero estar fazendo alguma coisa, Senhor. Tem um testemunho lindo, de um homem que trabalhava na portaria da igreja. E quando o homem chegou para estacionar o carro, esse moço falou para ele assim: deixa que eu encosto o seu carro. E aquele cara ficou preocupado, falou: não, eu quero encostar o seu carro. E ele manobrou o carro, entregou a chave, e lá no estacionamento ele deu uma palavra para aquele homem. Quando o pastor fez o apelo, o homem veio na frente, aceitou Jesus. E quando o pastor perguntou para ele: o que é que Deus falou com você? Ele falou assim: quando eu ainda estava no estacionamento da igreja, Deus usou o servo dele para me entregar tudo o que eu precisava. Não jogue toda a responsabilidade sobre o altar. Daqui Deus vai direcionar, mas Deus pode te usar no banco, na porta, lá fora. Nós gostamos de criticar vários departamentos, nós gostamos de criticar a placa de várias igrejas, mas você vai numa batista, numa igreja atual, Denise, tem departamento de trânsito, sabe, Sandra? Tem gente que fica ali fora, sabe, Luci? Esperando o carro chegar, e quando um pai para o carro, Isaac, ele vai, ajuda a tirar a criança, ajuda a carregar uma bolsa, porque nós só vemos Jesus no altar. E Jesus está dizendo assim: se você quiser me servir, eu tenho lugar para você. Se você verdadeiramente quer me servir, eu tenho um lugar te esperando. Você pode servir aqui dentro, pode servir ali fora, servir na sua casa. Basta você olhar para Ele hoje e dizer: Jesus, eu quero servir ao Senhor. Louva em nome de Jesus.
E se alguém sentir o desejo de vir aqui à frente, eu quero orar por você. Volta para Jesus. Volta para o teu chamado. Volta. Mas já faz muito tempo, Deus já me esqueceu. Claro que não. Deus não se esquece de você, pelo contrário, Deus te chama pelo seu nome desde a sua formação no ventre da sua mãe. E escute uma coisa que eu vou te dizer: Deus não vai te substituir, Deus não vai colocar outro no seu lugar. Deus pode levantar outra pessoa para fazer um outro projeto, mas o que Deus te confiou está te esperando no mesmo lugar. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Você pode ficar 10, 20 anos. Quando você começar, você vai balançar, você vai ter dificuldade, mas daqui a pouco você vai falar: eu estou andando de novo, eu estou correndo de novo. Deus está falando para alguém: volta meu filho, mesmo cambaleando, mesmo devagar, mas dá estrutura para você correr. Eu vou te dar estrutura para você chegar mais longe. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Deus quer renovar a tua chamada. Uribi cantou face a gomanai chuirico. Manaia com chuiri cantou face a gomanai chuirico. É a tua oportunidade. A primeira alma já veio. Mas vem nova. Tem gente que às vezes fica com vergonha, irmão. Eu teria vergonha de olhar para o céu e falar para Deus: eu não estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Vir na frente não é vergonha, pelo contrário, é sinônimo de humildade, de reconhecimento. E Deus está falando para algumas pessoas aqui esta noite. Eu sei que não é só a irmã Eliette, eu sei que não é só ela. Ah, pastor, mas eu estou na igreja, está vindo, assistindo o culto, e Deus está te dizendo: não tenho culto para você assistir, eu tenho culto para eu te usar, eu tenho culto para eu me manifestar na tua vida. Você vai voltar a fazer o que você já fez, vai voltar a cantar, pregar, orar. Parado você não vai ficar. Faço tudo, mas vem novamente. Eu me adora o Senhor aí. Na mirra ardente, mas peço que você quer de oração, feche teus olhos. Tem uma hora que eu estou te ensinando. Começa a clamar, começa a pedir Deus para fortalecer quem está com medo, fortalecer quem está cansado. Começa, é uma guerra. Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou, não tem como você correr. Você já pisou, você já sentiu essa graça um dia, essa presença que te consome, essa presença que está queimando o seu coração, falando para você: vai que eu vou fazer na tua vida. Vem logo para eu orar por você. O Espírito Santo está doido para abrir as portas do céu sobre a tua vida. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu apresento, Deus, os teus filhos que já estão aqui, e aqueles, Deus, que ainda estão encorajando, Pai. Em nome de Jesus, toma ele agora, arranca do lugar, Pai. Dá força para tomar essa decisão. Traz Jesus na frente do teu altar, porque o altar é o lugar que o Senhor escolheu. Foi no altar que o Senhor separou, foi no altar que o Senhor marcou. Desde a infância foi marcado no altar, e o altar está chamando agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, sobre a vida dos teus servos, que esta chama que arde em nosso coração, que
queima na nossa alma, dizendo para nós que não há como viver longe da tua presença, longe do teu amor, longe do teu querer. Está gritando para alguém nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, queima este coração, queima esta alma. Onde houver um homem, uma mulher aqui, Senhor, que já faz tempo que não sente a tua presença, que seja tocado nesta noite, que seja impactado pelo teu Espírito Santo, que seja batizado com o teu Espírito Santo, batizada com o teu Espírito Santo. Enquanto houver alguém aqui querendo o Senhor, em nome de Jesus, se manifesta aos teus filhos, se manifesta às tuas filhas. Reaviva, Senhor Jesus, esta chama que há dentro de nós, que a partir de hoje nós não possamos sair daqui como nós entramos, mas saiamos transformados pelo poder da tua palavra. Que o grande e eterno amor de Deus Pai, que a graça infinita de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Para todos sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Reflita nessa palavra. Vem para o próximo culto diferente. Vem diferente, porque Jesus quer te visitar.